Bora então entender sobre os plásticos que nós usamos para embalar os sabonetes. Eu tenho aqui o BOPP, que é um celofane, o Stretch, que é aquele plástico que estica, e eu tenho aqui o termoencolível, que é aquele com o calor, quando a gente usa o soprador, ele encolhe e fica super justinho. Eu trouxe 3 tipos de sabonetes aqui para vocês entenderem quando eu embalo com um ou com outro e você decide qual o melhor plástico que você vai querer usar. Nós temos outros no mercado também, como o celofane biodegradável, tem papel vegetal, tem papel encerado, enfim. Mas eu trouxe esses 3 para vocês entenderem, que eu sei que é a maior dúvida. Como que é o termoencolível? Como que é o stretch? É o plástico filme que a gente usa na cozinha? Não é. Eu vou explicar para vocês. Então, primeiro eu trouxe esse tipo de sabonete assim. Sempre quando eu faço sabonetes assim que são redondos ou que tem algumas entradas assim, ó, que, por exemplo, com o celofane, com o BOPP, ele não vai ficar esticadinho, justinho, até com o termo até ficaria bom, mas o acabamento da parte de trás ficaria um pouquinho grosseiro, porque a gente teria que ficar puxando aqui. Então, neste caso, nesse sabonete, eu uso o plástico stretch. Esse aqui é um rolão que eu compro aqui na minha cidade em casas de embalagens. Você compra como filme stretch ou plástico stretch mesmo, tá? Então, eu vou cortar um pedaço, vocês vão ver que ele estica, por isso que o nome dele é stretch. Vou cortar um pedaço aqui, uma faixa. Ele dá um acabamento muito bonito, o sabonete fica bem justinho e fica lindo, ó. Vou cortar um pedacinho, só para vocês entenderem. Esse é um plástico, ó, stretch, tá vendo? Ele estica. Então, eu estiquei, vou colocar e vou descer. Vou virar aqui, estico nas laterais e desço. Nós temos, olha só, como o acabamento dele fica muito bom. Então, daí eu vou sempre ajustando aqui, puxando para dentro. Até eu sentir que não tenho mais plástico para esticar. Ele começa até a rasgar. Então, eu puxo bem, dou uma ajeitada, corto o excesso, sempre tirando bem o excesso aqui. Ajusto e fecho com o Durex. Depois eu venho com o meu rótulo, né? Fechando, você pode usar uma cinta ou só um rótulo de segurança atrás, e o sabonete fica assim, ó. Perfeito. Esse mesmo plástico stretch, eu posso embalar as barras também. A gente consegue embalar as barras. Quando você for embalar a barra com ele, eu sugiro que você faça os acabamentos nas laterais com o descascador de legumes, sabe? Tirando essas pontas assim, que vai evitar que rasgue. Mas as barras eu gosto de embalar ou com BOPP ou com termoencolível. Então, eu vou embalar aqui para vocês com BOPP, ó, ele vem um plástico assim, ele tem a medida de 20 por 25. Então, eu corto no meio e com uma folha, dependendo do tamanho da minha barra, eu consigo embalar 2, tá? Então, eu venho, e aqui ainda vai sobrar. Coloco aqui, posiciono, tiro esse excesso. Prendo com o Durex aqui embaixo. Nas laterais eu faço tipo um embrulhinho, né? Tipo como se fosse presente. Ó. Bem bonitinho, né? Embalagem também é tudo. A gente sempre tem que pensar sem ter excesso, ter bolo de plástico sobrando, porque acaba que fica feio. Então, eu tenho uma barra embalada no BOPP, olha, vai ficar assim. Fica bem bonito também. O cheiro passa tanto no stretch, quanto no BOPP, quanto no termo, tá? Mas aqui, nesse caso, você pode embalar também com o stretch ou com o termo. É só opções para vocês verem. Aí, eu trouxe uma barra dessa daqui, que também daria para eu embalar com o stretch. Só que veja que ela tem esses detalhes da flor, que tem muito detalhe. Eu posso embalar com o BOPP? Eu posso embalar com o BOPP, só que o BOPP, ele não vai ficar justo nas partes, ele vai ficar sobrando, que não é feio, aí é gosto. Neste caso, eu gosto de embalar com o termoencolível. Então, o termoencolível, esse baita rolão aqui, tá? Eu venho, eu corto um pedaço. Esse plástico, ele é duplo, então cortei um pedaço. Eu vou abrir aqui, ó, ele é duplo. Então, com uma tira também embalo 2. E agora, eu vou embalar do mesmo jeito que eu embalei com o BOPP. Tipo um embrulhinho, fazendo um presentinho, né? Faço assim. Venho aqui. Tiro esse excesso.
Aqui, ó. Deixa eu até cortar um pouquinho pra não ficar muito excesso. Porque ele é apesar dele ser fino, da gente pegar ele ser fino, como a gente vai passar o soprador pra ele ficar bem justinho, se tiver muito excesso de plástico aqui, fica aparecendo e também daí não fica bonito. Então, quanto menos excesso tiver no termoencolível, o acabamento fica muito melhor. Então, vou tirar um pouco aqui o excesso. Vou fechar aqui assim e assim. Ó. Se eu estivesse embalando com o BOPP... Opa, fechou aqui. Se eu estivesse embalando com o BOPP, ele ficaria assim, ó. Tá vendo? Com essas sobras. Só que eu usei o termo. Então, agora eu vou usar o soprador. O soprador é esse daqui, ele tem o jato de ar quente, a gente vai ligar no mínimo e com uma distância. Eu não posso aproximar muito perto esse jato, porque se eu aproximar muito perto, vai rasgar o meu plástico e também corre o risco de derreter o seu sabonete por conta da temperatura. Então, ó, ele tem a temperatura alta e a mínima. Então, eu venho com a mínima, ó. Tá vendo como o plástico vai encolhendo? Vai vedando. E olha que perfeito. Fica bem justinho. E a gente tem esse acabamento também. Esse plástico termoencolível a gente poderia também ter usado numa barra assim, também fica super bonito. Eu não gosto de trabalhar com modelos assim, porque ele, como é redondo principalmente, ele vai ficar aqueles plásticos franzidos pra gente fechar atrás. Então, esse franzido acaba aqui, ó, por exemplo, isso daqui, ó, ficando esses franzidos. Mas aqui é um pouquinho, mas imagina em todo o sabonete. Então, eu particularmente não gosto. Certo? Então, conhecemos termoencolível, plástico stretch e o BOPP.